Seja bem-vindo ao O Lado Perdido. E hoje vamos mergulhar em uma história sombria, uma história que revela um dos capítulos mais vergonhosos da humanidade. Um erro tão cruel que nem o tempo seria capaz de apagar ou perdoar. Bem-vindos ao Diálogo. Hoje nós vamos mergulhar numa história profundamente perturbadora. É a história de Ota Benga, um jovem Mbuti do Congo, que foi, exibido como uma curiosidade humana nos Estados Unidos, lá no início do século XX. A exploração dele culminou de uma forma assim chocante em 1906, quando ele foi confinado em uma jaula na seção dos macacos do zoológico do Bronx, em Nova York. A trajetória do Ota Benga, que está meticulosamente documentada, em reportagens da época, arquivos de instituições, pesquisas mais recentes, ela levanta questões éticas e sociais de uma gravidade imensa e que continuam, reverberando intensamente hoje em dia. E o ponto central da nossa conversa aqui vai ser justamente este. De que maneira o tratamento brutal dispensado ao Ota Benga e a resposta, vamos dizer, extremamente tardia das instituições envolvidas, como isso informa e molda os debates que a gente vê hoje sobre a responsabilidade de museus, de zoológicos na representação cultural, e também sobre a necessidade premente de reparação por injustiças históricas. Eu vou abordar essa questão que é complexa pela ótica da transformação institucional, Meu foco vai ser em como museus e zoológicos estão, ou talvez mais precisamente, como deveriam estar, revendo suas práticas de representação, o manejo de suas coleções e confrontando seus próprios legados à luz de casos assim, emblemáticos e dolorosos como o do Ota Benga. E eu, por outro lado, vou conectar a trágica jornada pessoal do Ota Benga às discussões muito atuais sobre racismo estrutural, o papel do ativismo social e as demandas que são múltiplas e complexas, por reparação e por justiça. A minha perspectiva aqui questiona o que de fato significa reparar um erro histórico de tamanha magnitude e que ações concretas são necessárias para ir além do reconhecimento só simbólico. Olha, o caso do Ota Benga é, sem dúvida nenhuma, um exemplo aterrador daquela era dos chamados zoológicos humanos, e também das exposições etnográficas. Práticas que estavam, profundamente enraizadas em teorias pseudocientíficas racistas, como a eugenia. Aquela crença, perniciosa na melhora da raça humana por meio de seleção controlada que teve tanta força no início do século XX. E é crucial notar que figuras extremamente influentes, ligadas diretamente à liderança do Zoológico do Bronx e do Museu Americano de História Natural, pessoas como Madison Grant e Henry Fairfield Osborn, eles não eram só administradores, eles eram defensores proeminentes da eugenia. O próprio diretor do zoológico na época, William Hornaday, teve um papel central e, ativo na exibição. Hornaday, segundo registros, ele chegou a defender a exibição do Benga como algo puramente etnológico, tentando normalizar aquilo. Comparando com práticas que supostamente eram comuns na Europa, as fontes indicam que ele foi além. Ele adicionou ossos humanos à jaula do Benga para insinuar que era um estereótipo racista muito comum. E há relatos de que ele se gabava cinicamente, dizendo que o Benga tinha a melhor jaula na seção dos macacos. Essa história sombria e a cumplicidade institucional nela força as instituições culturais hoje a confrontar um passado bem desconfortável. A gente observa atualmente um movimento, ainda que lento, muitas vezes relutante, em direção a uma representação que se pretende mais ética, a descolonização de acervos e a um debate crescente sobre repatriação de artefatos culturais e restos humanos. Nesse contexto, o pedido formal de desculpas emitido pela Wildlife Conservation Society, a WCS, a organização que administra o Zoológico do Bronx, isso foi em 2020. É um marco. Mas a gente precisa situar isso. Veio 114 anos depois do evento e significativamente bem no meio da convulsão social dos protestos globais pela morte de George Floyd. Foi um passo, sim, foi,
mas um passo que só ocorreu depois de décadas de tentativas sistemáticas de encobrir ou minimizar o episódio. Arquivos da própria WCS revelam discussões internas, lá em 1906 mesmo, sobre como construir a narrativa de que o Benga seria um funcionário do zoológico. Uma mentira, né? Flagrante. E ainda em 1974, William Bridges, um curador que tinha acesso a esses arquivos, publicou um livro sobre a história do zoológico onde ele minimizou os fatos. Chegou a questionar se o Benga foi de fato exibido, apesar das evidências claras nos documentos que ele mesmo controlava. Portanto, a questão fundamental para as instituições culturais hoje não é apenas reconhecer o erro, mas como usar essas histórias dolorosas não para reforçar o exotismo ou a curiosidade mórbida que marcaram a exploração original, né? Mas sim para educar ativamente sobre as raízes e as manifestações do racismo. E, crucialmente, para transformar suas próprias estruturas, suas narrativas, suas práticas curatoriais. O fato de que, ainda recentemente, a máscara facial e o molde corporal do Ota Benga, que estão lá no acervo do Museu Americano de História Natural, continuavam rotulados simplesmente como pigmeu, um termo considerado pejorativo, impreciso, como foi apontado publicamente já em 92 pelo neto do explorador Samuel Werner. Isso demonstra que o caminho para uma representação que seja verdadeiramente respeitosa, precisa e digna ainda é bastante longo. Exige um compromisso contínuo. Entendo perfeitamente seu foco na necessidade de transformação das práticas institucionais. É um aspecto crucial, claro. Contudo, eu penso que a história do Ota Benga clama por algo que transcende as revisões museológicas e as mudanças nas legendas das vitrines, sabe? A gente está falando de um caso visceral, de um trauma humano profundo, de uma injustiça racial que foi sistêmica e que exige uma análise mais incisiva, voltada para a reparação do dano causado e para o impacto humano que perdura através das gerações. É preciso relembrar a sequência terrível de eventos que marcaram a vida dele. Ota Benga era um membro do povo Mbuti, no então Congo belga. A família dele foi dizimada pela Force Publique, a brutal força colonial belga responsável por atrocidades assim indizíveis. Ele sobreviveu porque estava fora caçando, mas logo depois foi capturado por traficantes de escravos e vendido ao explorador e missionário americano Samuel Werner. A transação, segundo relatos, foi feita por uma quantidade irrisória de sal e tecido. Nossa, sal e tecido. É chocante pensar nisso. Pois é. E aí o Werner o trouxe junto com outros africanos para ser exibido na Feira Mundial de St. Louis em 1904. A imprensa da época anunciava de forma sensacionalista o único canhão africano genuíno na América e cobravam ingressos para que o público pudesse ver os dentes dele, que tinham sido ritualisticamente afiados, uma prática cultural Mbuti, que foi distorcida para alimentar estereótipos selvagens. Depois da feira e de uma breve e provavelmente muito traumática tentativa de retorno à África, o Werner trouxe ele de volta para os Estados Unidos e o entregou ao Zoológico do Bronx. Ali, em setembro de 1906, ele foi exibido na Jaula dos Macacos, por cerca de 3 semanas atraindo multidões enormes e gerando uma controvérsia imensa. A libertação dele só ocorreu por causa dos protestos veementes de clérigos afro-americanos, liderados pelo reverendo James H. Gordon, de uma igreja batista importante do Brooklyn. Os argumentos do Gordon eram poderosos, sabe? Ele denunciava a exibição não só como profundamente degradante, racista, mas também como uma ferramenta para promover o darwinismo social contra os ensinamentos cristãos, desumanizando o Benga e, por extensão, toda a comunidade negra. Mesmo depois de ser libertado da jaula, a vida do Ota Benga continuou marcada por uma profunda alienação, pela impossibilidade de retornar ao seu lar, à sua cultura. Ele viveu um tempo num orfanato para crianças negras no Brooklyn, depois foi levado para Lynchburg, na Virgínia.
Lá, numa tentativa dolorosa de assimilação, ele teve seus dentes característicos cobertos por tampas. Aprendeu inglês, trabalhou um tempo numa fábrica de tabaco. Mas a barreira intransponível para retornar ao Congo, especialmente com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que interrompeu as viagens transatlânticas, isso parece ter selado o destino dele. Ele caiu em profunda depressão E 3 anos, Ota Benga realizou uma cerimônia tradicional com fogo, removeu as tampas que escondiam seus dentes e tirou a vida com um tiro no coração. Diante dessa trajetória de exploração brutal, desumanização, desespero, o pedido de desculpas da WCS em 2020, embora seja um reconhecimento necessário, soa terrivelmente insuficiente. E oportunista. Veio com mais de um século de atraso, claramente impulsionado pela pressão da opinião pública durante os protestos por justiça racial e depois de décadas de negação ativa e minimização dos fatos. Até mesmo a declaração de desculpas tentou suavizar a história, mencionando que ele foi exibido por diversos dias, quando os registros confirmam que foram quase 3 semanas inteiras. E a gente não pode esquecer as tentativas de reescrever a história como o livro publicado em 92 pelo neto do Samuel Werner, que tentou pintar uma imagem de amizade entre o explorador e o Benga, alegando que este último gostava de se apresentar. Essas narrativas revisionistas, elas obscurecem a violência inerente à exploração dele. A história do Ota Benga se conecta de forma direta, poderosa, aos movimentos contemporâneos que exigem reparação por injustiças históricas. E a pergunta central que fica é: o que significa reparar nesse caso? Certamente vai muito além de desculpas tardias e acesso a arquivos. Envolve um reconhecimento pleno da injustiça, possivelmente formas de compensação material ou simbólica direcionadas à memória dele ou a comunidades afetadas por legados semelhantes e, fundamentalmente, um compromisso ativo e contínuo com a justiça racial hoje, abordando o legado duradouro do racismo científico e estrutural que ele, tão tragicamente, personifica. Você levanta pontos, assim, absolutamente cruciais sobre a profundidade do dano infligido ao Ota Benga e a urgência da questão da reparação. Não há como discordar da centralidade do impacto humano, claro. No entanto, eu penso que a gente não pode subestimar a importância dos passos institucionais, mesmo que sejam tardios e incompletos. A WCS, por exemplo, não se limitou a pedir desculpas. Eles também tomaram a medida concreta de disponibilizar online os arquivos relacionados ao caso, o que aumenta a transparência. E, de forma significativa, eles denunciaram publicamente seus próprios fundadores proeminentes, Madison Grant e Henry Fairfield Osborn, pelo papel ativo deles na promoção da eugenia. Isso representa um reconhecimento explícito da cumplicidade institucional e expõe a ligação histórica muitas vezes ignorada entre o movimento conservacionista e as ideologias eugenistas. Essa transparência, esse reconhecimento, ainda que dolorosos para a instituição, são passos essenciais para a reforma interna e igualmente importante para educar o público sobre essa história complexa e suas implicações. O foco, nesse sentido, reside em aprender com os erros crassos do passado para construir práticas comprovadamente mais éticas no presente e no futuro. Concordo que o reconhecimento e a transparência são valiosos, mas chamar isso de um passo suficiente ou sequer próximo de suficiente é aí que a nossa análise diverge fundamentalmente. Digitalizar arquivos que, como a própria BBC e outros pesquisadores, como a Pamela Newkirk, já tinham apontado no livro dela de 2015, arquivos que eram parcialmente conhecidos, estavam sendo discutidos há anos. E aí emitir um pedido de desculpas sobre a intensa pressão dos protestos por George Floyd me parece muito mais uma estratégia de gestão de crise do que uma iniciativa genuína e proativa de reparação, sabe? Entendo o ponto de vista. Onde estão as ações reparatórias concretas que vão além do discurso público e da disponibilização de documentos? Houve menções, por exemplo, sobre a possibilidade de nomear um centro educacional em homenagem ao Ota Benga, como forma de reconhecimento duradouro. Isso foi implementado?
O histórico de encobrimento ativo que durou mais de um século desde a mentira inicial de que ele era um funcionário, passando pela tentativa do New York Times em 1916 de classificar a exibição como uma lenda urbana, baseada nesse falso emprego, até a negação explícita do William Bridges em 1974, demonstra uma resistência institucional profunda, arraigada. Uma desculpa tardia e a digitalização de documentos, por mais importantes que sejam, não apagam magicamente esse legado de negação e dano. A reparação, para ser significativa, exige muito mais do que palavras e acesso a arquivos. Ela exige ação substantiva que procure lidar diretamente com o dano geracional causado por essa exploração brutal e pelas ideologias racistas que a sustentaram, e que continuam a ter consequências. Isso nos leva direto a outro ponto de tensão crucial aqui nessa discussão. O equilíbrio delicado entre, de um lado, reformar a representação cultural para o futuro e, do outro, reparar efetivamente o dano histórico já causado. O grande desafio para museus, zoológicos, outras instituições culturais é como abordar criticamente seu próprio passado, incluindo histórias tão carregadas e dolorosas como a do Ota Benga, sem cair na armadilha de reexplorar ou retraumatizar as comunidades que foram historicamente marginalizadas e vitimadas por essas práticas. A ética da representação torna-se aqui absolutamente central. Raça, história. Eu penso que a mudança nas práticas de exibição, na curadoria e, fundamentalmente, a inclusão genuína de consultas e colaborações com comunidades descendentes ou relacionadas são passos indispensáveis. O objetivo deve ser transformar essas instituições, que antes eram palcos de exibição do outro, em espaços de diálogo crítico que desconstruam estereótipos e evitem replicar a dinâmica de exploração original através de uma curiosidade mórbida disfarçada de educação. Trata-se de usar o passado para informar um presente mais justo na maneira como representamos e nos relacionamos com a diversidade humana. Compreendo a preocupação com a ética da representação futura, é um debate necessário, claro. No entanto, focar excessivamente nessa questão corre um risco sério: o de tratar a história e as pessoas envolvidas como objetos de estudo distantes, quase como abstrações acadêmicas, sabe? Ignorando o impacto humano real, concreto e contínuo dessas ações. Ota Benga não foi um conceito a ser representado melhor ou pior. Ele foi uma pessoa de carne e osso, cuja vida foi irremediavelmente destruída por essas instituições e pelas ideologias racistas que não apenas refletiam, mas promoviam ativamente. A gente está falando do darwinismo social, do racismo científico defendido por figuras imensamente influentes na época, como Louis Agassiz ou Daniel Brinton, cujas ideias eram usadas corriqueiramente para justificar a suposta inferioridade racial e legitimar a exploração, a opressão. Foco no dano causado à pessoa, à sua comunidade e às estruturas sociais. Ela busca, na medida do possível, corrigir as consequências desse dano, consequências que ainda moldam as percepções raciais e as desigualdades estruturais hoje. É importante lembrar que os protestos liderados pelos clérigos negros lá em 1906 não estavam pedindo só uma melhor representação no futuro. Eles exigiam um reconhecimento imediato da dignidade humana do Ota Benga naquele momento e o fim da sua degradação pública. A busca por reparação hoje ecoa essa demanda original por justiça tangível, não apenas por melhores práticas expositivas. É um argumento poderoso, sem dúvida. A dignidade humana e o reconhecimento do dano real não podem de forma alguma ser secundarizados. Dito isso, eu acredito que o papel educacional das instituições culturais é vital e não pode ser descartado como mero paliativo. Confrontar abertamente a história do Ota Benga, com todas as suas camadas de horror e complexidade, oferece uma oportunidade única para educar o público em larga escala sobre temas cruciais que muitas vezes são omitidos ou higienizados nos currículos tradicionais. Falo da história da eugenia, do racismo científico, da prática bárbara dos zoológicos humanos e também do passado complexo e frequentemente desconfortável do próprio movimento conservacionista, que, como a gente viu, teve figuras como Grant e Osborne, proponentes da supremacia branca entre seus pilares fundadores.
É uma oportunidade ímpar para promover uma compreensão crítica da história e de como ela molda de maneiras profundas e persistentes as desigualdades e os preconceitos que a gente enfrenta no presente. O reconhecimento dos erros, como que foi feito pela WCS, mesmo sendo tardio, talvez incompleto, é um passo fundamental nesse processo educativo. A educação, nesse sentido, pode ser vista como uma forma de reparação simbólica e, crucialmente, como um mecanismo de prevenção para que atrocidades semelhantes não se repitam. Concordo plenamente que a educação é essencial, não há dúvida. Mas, para ser eficaz e transformadora, essa educação precisa ir além de apresentar o caso Ota Benga como um episódio isolado, um erro infeliz ou uma anomalia de um passado distante. É fundamental reconhecer e ensinar que a exibição do Ota Benga não foi um desvio de rota, mas sim um sintoma gritante e extremo de um sistema de supremacia branca que estruturou e, em muitos aspectos importantes, ainda estrutura a sociedade americana e as relações globais. A mesma mentalidade que permitiu colocar um ser humano numa jaula com macacos está intrinsecamente ligada a séculos de escravidão, a políticas discriminatórias duradouras, como as leis Jim Crow, e a ideologias perigosas que tiveram consequências globais devastadoras. A conexão entre os eugenistas do zoológico, como Madison Grant, cujo livro abertamente racista, The Passing of the Great Race, foi elogiado por Adolf Hitler e usado como argumento pelos nazistas, não é uma coincidência histórica fortuita, mas parte de uma teia ideológica transnacional de supremacia racial. Portanto, a responsabilidade institucional vai além de apenas educar sobre o passado racista. Ela exige uma atuação ativa contra o racismo estrutural no presente. E isso nos traz de volta, inevitavelmente, a necessidade premente de ações reparatórias concretas, que abordem essa continuidade do dano e da injustiça, indo muito além da função puramente pedagógica ou da reforma das práticas de representação. Em suma, a história trágica e revoltante de Ota Benga serve como um lembrete doloroso, mas absolutamente necessário, para instituições culturais em todo o mundo. É um chamado à autocrítica constante, à vigilância sobre a ética da representação e à necessidade contínua de reavaliar seu papel na sociedade, confrontando honestamente legados complexos e profundamente prejudiciais. A jornada para uma prática institucional que seja verdadeiramente responsável, ética e antirracista está reconhecidamente em andamento, mas exige um compromisso inabalável e ações concretas para além das declarações. E essa história reforça de maneira poderosa e inegável que o reconhecimento do passado, por mais fundamental que seja, precisa ser acompanhado por ações significativas e transformadoras no presente. A busca por justiça para as vítimas do racismo histórico, como Ota Benga, cuja vida foi roubada, cuja humanidade foi negada e cujo fim foi tão trágico, continua viva e pulsante nos movimentos contemporâneos por reparação. Esses movimentos, corretamente, exigem muito mais do que mudanças curatoriais, acesso a arquivos ou pedidos de desculpas tardios. Exigem uma transformação fundamental nas estruturas de poder e nas mentalidades que permitiram tais atrocidades e cujos ecos, infelizmente, ainda ressoam profundamente em nossa sociedade atual. Tentou delinear aqui, certamente enriquece nossa compreensão desses temas tão complexos e carregados, mesmo que, como fica claro, não ofereça respostas fáceis ou um consenso claro sobre o caminho exato a seguir, né? A própria conversa é essencial. Sem dúvida, a história de Ota Benga, registrada nas fontes que consultamos e marcada em sua trajetória de vida de forma indelével, continua a levantar questões profundas e urgentes sobre memória coletiva, responsabilidade institucional e o próprio significado da justiça em nossa sociedade. Há, evidentemente, muito mais a explorar sobre o seu legado e suas implicações diretas para os debates atuais sobre raça, poder, decolonização e reparação.